Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco sobre a eliminação do Corinthians do Paulistão sobre o Novo Horizontino. O dia começou bonito, mais claro, sorridente, coisa boa. Sabe, quando você sabe que as coisas boas do universo, energia boas, estão vindo até você? É assim que eu me sinto hoje, porque justamente é muito bom ver o Corinthians perdendo, Corinthians se ferrando. Cara, como é bom. Sabe, se equipara com a felicidade da gente ter o nosso time também ganhando. Então, eu não sei, eu até consigo imaginar que é muito melhor ver o time do Corinthians perder do que justamente ver o nosso time ganhar. Isso é maravilhoso de se ver. Então, nada melhor do que a gente reagir ao vídeo do Cross, que não saiu ontem, saiu exatamente hoje. Estou gravando esse vídeo no domingo, justamente há poucos minutos antes de lançar ele. E o vídeo do Cross só foi sair hoje de manhã. Aí veio a cartada do tava cansado, não consegui. Porque é aquela, né? Perdeu. Se tivesse ganhado, eu tava ontem comemorando. Vem, Palmeiras, vem que o Corinthians tá pronto pra você. Mas como perdeu, aí não tem mais Corinthians pronto pra você, né? Tem o... Oh, os caras não quiseram jogar. Os caras não tava com vontade. Sei que é isso mesmo. Antes de mais nada, gostaria de pedir que deixe seu like, comente e compartilhe. Bora pro vídeo. Mas vamos lá, né, rapaziada? Corinthians é eliminado do Campeonato Paulista e eu tenho algumas coisas a dizer assim. Primeiro tópico é... Pra aquela ala da torcida que tava falando que não ligava pra Paulista... Pra aquela ala da torcida que tava falando que, não, foda-se Paulista e tal, que eu não faço parte, tá? Eu queria ganhar, já falei diversas vezes, pra mim ser eliminado pro Novo Horizontino, pra mim é um vexame, é um escárnio. O Novo Horizontino é o melhor time do campeonato, foda-se. Pra mim era pra ter passado, o Corinthians tem time, obviamente se quisesse teria passado. A gente vai falar desse termo aí do se quisesse, tá? Que eu acho que é muito importante. E eu vou tomar porrada depois disso de novo, assim como no primeiro jogo contra o Vasco eu falei que o Corinthians não quis, realmente, porque a gente sabe, quando o time dá tudo e perde, a gente sabe. E aí ficou os caras falando aí, porque o time é ruim, porque não sei o que lá, e depois quebraram a cara, né? Vou falar a mesma coisa do Novo Horizontino, já adianto pra vocês. Mas de qualquer forma, pra aquela ala da torcida que tava falando que não ligava pra Paulista, eu não quero, assim, a gente não quer ver nenhuma reclamação, hein? Aconteceu exatamente o que vocês queriam. O Corinthians tá fora do Paulista, beleza? Agora a gente vai assistir lá Tricas, Porcada e Novo Horizontino, é isso. E um dos dois lá, entre Tricas e... Vamos torcer, né, pro Novo Horizontino ser o campeão, porque ameniza um pouco, né, essa palhaçada que teve ontem. Eu acho pouco provável mesmo que ou o Palmeiras ou o São Paulo perca para Novo Horizontino, porque justamente é um time muito ruim, cara. Mas ele classificou em primeiro no fase de grupos. Irmão, assim, tem que levar em consideração que os times, assim, principalmente os times paulistas que normalmente disputam outros campeonatos, sendo esse o Brasileirão, na fase de grupos você não vai dar o seu 100%, você só vai garantir que você esteja na fase classificatória. Então não tem muito a se medir nesse sentido. Agora, quando chega a fase mata-mata, a gente percebe que os times realmente dão o seu máximo. E no caso do Corinthians, eu acho que essa cartada que o Cross tá querendo dar, igual ele utilizou no primeiro jogo do Vasco, da final da Copa do Brasil, de que os jogadores não deram o seu 100%, coisa parecida, no Paulistão eu tenho que discordar. Eu tenho que discordar, sabe por quê? Porque contra a Portuguesa foi esse mesmo jogo. A situação é que contra a Portuguesa o Corinthians deu a sorte de conseguir o gol no final do jogo e classificar depois, assim, pênaltis, obviamente que sobressaiu o que tem a melhor técnica ou o melhor trabalho, que no caso é parte do Hugo Souza, coisa parecida. Agora, contra o Novo Horizontino, o Corinthians não teve talvez essa mesma sorte. A partir do momento que o Corinthians toma o gol, se esperava que o Corinthians conseguisse esse gol de empate, o que não aconteceu. E foi desclassificado por um Novo Horizontino que é ruim. O Novo Horizontino não é um time bom, não é aquele time que controla o jogo, controla o meio de campo e consegue chegar com perigo no ataque. Não, cara, não é esse tipo de time. Por isso que eu acho que quem passar de Palmeiras e São Paulo, um dos dois já é praticamente considerado campeão, porque não tem como o Novo Horizontino oferecer perigo para essas duas equipes. Mas, igual eu falei, uma coisa que eu discordo do Cross é esse fato dele querer dizer que o Corinthians
Bem, primeiro, torcida não se importar com o Campeonato Paulista, tudo bem, mas quando você entra na competição, você tem que entrar pra ganhar. É assim que funciona time grande. E outra, os jogadores não quiserem ganhar, e isso aí eu discordo também. É realmente um time que perdeu e sente muita falta do Yuri Alberto. Então, talvez esses sejam os meus pontos a se levar em consideração nessa situação. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Então, assim, pra quem queria pra caramba, a todo custo, o Corinthians fora do Paulista, acho que vocês tiveram aí o que vocês estavam esperando, né? Vocês receberam aquilo que vocês estavam esperando, tá bom? Dito isso, rapaziada, é o seguinte, o Corinthians nesse ano, cara, vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, correto? A gente já ganhou um dos campeonatos que a gente ia disputar, acabamos de ser desclassificados, ou seja, vamos perder aí né, a parada do atual campeão. Isso já é confirmado, então a gente já perdeu aí um torneio. E no jogo de ontem, rapaziada, vocês assistiram, né? E aí eu faço a pergunta pra vocês. O Novo Horizontino é um bom time, isso é um fato. É a melhor campanha do campeonato, isso é um fato também, tá? Mas é importante que a gente diga algumas coisas, assim. Eu vou perguntar do fundo do meu coração, assim. Vocês viram aquela vontade do Memphis? Como ele teve, por exemplo, contra os jogos aí, contra a Porcada, que ele teve contra o Flamengo. Vocês viram a mesma entrega, vontade do Memphis? Ou vocês viram o Memphis apagado, sumido do jogo, não buscando, não voltando pra... Fala pra mim. Olha, eu vou além, viu, Kroos? Eu acho que essa talvez má vontade que você tá falando do Memphis é referente aos dinheiros que ele não recebe, né? Por que o cara vai entregar corpo e alma pra ganhar uma semifinal, chegar numa final, ser campeão, pra depois não receber o dinheiro da premiação? Qual o sentido disso? Tudo bem, eu reconheço que o Memphis Depay vestiu de fato a camisa do Corinthians, dá pra ver que realmente ele tem um amor pelo clube, mas convenhamos que a parte dos bastidores não tá muito agradável, não tá muito atrativo para o jogador. Então, não tem talvez por que ele dar esse a mais para realmente conseguir entregar dentro de campo, porque justamente ele sabe que depois que ele entrega o título ao Corinthians, ele não consegue receber o prometido a ele em contrato. Então, se você vai querer cobrar boa vontade de um jogador que não tá recebendo o que é merecido, eu acho que fica um pouco difícil, mas eu já, igual eu falei, eu acho que a cartada certa não é essa. O time do Corinthians não está entregando o que deveria, e aí se é má vontade dos jogadores, eu acho que é algo muito preocupante, porque toda vez que perder uma possibilidade de título, ou mesmo uma competição muito forte, vai usar essa cartada os jogadores não quiseram? Que elenco é esse? Que jogadores são esses que possam, ou mesmo que escolhem jogos para jogar? Eu acho que isso realmente fica mais preocupante para você que torce pro Corinthians do que justamente se preocupar se os jogadores vão ou mesmo ou não entregar em cada jogo. Ah, o Yuri faz falta, concordo, mas vamos voltar ali pro nosso meio de campo. Você viu aquela intensidade do Ranieri? Você viu? Uma mesma intensidade. Ah, Ranieri sentiu. Se ele sentiu agora, imagine como que ele não tava lá no jogo da Supercopa. Não teve essa de dorzinha no cabelo. Jogaram porque queriam, porque tava com vontade. Aí você pode falar assim, mas Croizão, Novo Horizontino é um puta time, o Corinthians não é o Real Madrid não, eu concordo. E toda vez que você dá esse argumento pra quem fica falando disso aí de tá achando que é o Real Madrid, é só burrice mesmo, né? Porque é muito evidente o que eu tô falando aqui. A questão não é que o Corinthians é o Real Madrid, só que pra gente que acompanha, sabe que ontem, uma forçadinha ali, uma entreguinha a mais, dava pra ter feito 1-0, dava pra ter feito 2-0, né? Teve determinado ponto do jogo que o Hugo Souza nem defesa tinha feito. O último jogo que a gente brincou aqui de classificação culposa, e foi mesmo, eu acho que os caras deram um cacete no Vitinho, porque ele fez aquele gol no final e a gente passou. Claro, é a sensação, né? Sinceramente, eu não gosto, sabe? Por mais que talvez o Cross tenha algum tipo de informação dos bastidores que ele normalmente tem, porém, essa cartada de os jogadores não quiseram, os jogadores não estavam com vontade, eu colocaria mais culpa ainda na parte de instabilidade do que realmente essa parte de vontade. De que realmente os jogadores, principalmente aqui no Brasil, são muito instáveis. Você não consegue esperar
uma boa participação ou um bom desempenho dos jogadores vindo daqui, porque justamente eles não conseguem manter um equilíbrio. Olha o Flamengo. O Flamengo, que era o melhor time do Campeonato Brasileiro, ou mesmo o melhor time do Brasil ano passado, vem com toda essa alcunha esse ano, perde pro Corinthians a Supercopa e perde pro Lanús a Recopa, que ainda não fiz um vídeo, vou fazer um vídeo sobre isso. Mas para vocês terem a noção do quão instável é os jogadores aqui no Brasil, ou mesmo uns times. Então eu colocaria, talvez, se for para usar algum tipo de desculpa para esse vexame, é que o time do Corinthians é um pouco, bastante instável em quesito de desempenho e resultado, o que deveria levantar um tipo de alerta, mas é óbvio que, igual eu falei, se for querer colocar sempre na conta de na hora que precisar os jogadores vão entregar, vai chegar a hora que eles não vão entregar. Contra o Novo Horizontino isso aconteceu, e isso pode muito bem acontecer nas competições que o Corinthians tem a competir, sendo ela Libertadores, Copa do Brasil, entre outros. Então, galera, é assim, ó. Eu vou dizer o que eu tô sentindo nesse momento. Feliz eu não tô. Não é o fim do mundo, obviamente. A gente já ganhou um torneio esse ano. O Paulista é uma preparação realmente. Eu queria ganhar, tá? Vou manter aí o que eu sempre falei e o que eu sempre falo. Pra mim, o Corinthians não tá numa final de Campeonato Paulista, é um escárnio. Nós somos os maiores campeões dessa competição, o maior campeão do estado. E o Corinthians não estar dentro dessa competição na final, pra mim, é um escárnio. Ah, o Novo Horizontino, foda-se. Foda-se o Novo Horizontino, tá? Então eu não vou ficar aqui inventando desculpa não, tá? Eu tô puto mesmo, tô chateado. Agora, é o fim do ano do Corinthians? Porque uma coisa, vamos separar. Uma coisa é o que eu estou sentindo. Outra coisa é o ano, né? O ano do Corinthians acabou? Claro que não. Ó, vamos lá, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Vambora. Apesar de que eu acho que Campeonato Brasileiro não é pra gente, porque a gente não tem elenco pra isso. Então, beleza? Esse é o ano. O que eu sinto, a minha opinião, vergonha, escárnio. O Corinthians não pode não estar numa final de Campeonato Paulista. Nunca. Nunca. Todas as vezes que não tá, pra mim é um absurdo. Tá? E a minha sensação é essa mesmo. Os caras só não queriam. Então essa foi um pequeno corte do vídeo do Cross referente à análise dele do pós-jogo do Corinthians. Eu acho, obviamente, que utilizar essa cartada dos jogadores não quiseram é realmente um pouco preocupante e perigoso também, porque realmente quando você precisar exigir que os jogadores entreguem, talvez eles não entreguem e acabe se repetindo esse tipo de comportamento. Mas é igual o Cross disse. Esse ano, ou mesmo essa desclassificação do Corinthians do Paulistão acaba com o ano do Corinthians? Não, acho que não. Porque justamente esse ano o Corinthians tem competições maiores para disputar. Eu acho que o foco central e total do Corinthians seja realmente a Libertadores, por ser uma Copa, ou mesmo uma situação de que você vai ter o período de fase de grupos, mas classificando para o mata-mata, o Corinthians obviamente que cresce nesse tipo de estilo de competição. O Brasileirão talvez seja mais um ano para o Corinthians manter uma posição segura e tranquila no meio da tabela, mas o foco eu tenho total certeza que vai ser na Libertadores. Se não classificar para uma fase mata-mata da Libertadores, teremos talvez mais um vexame da parte do Corinthians, e é onde eu atrelo e também concilio essa situação de: será que os jogadores vão querer entregar? Será que os jogadores vão querer jogar? E aí, se você está acostumado a esse tipo de estilo de jogo, ou mesmo estilo de tomar de decisão, isso pode cobrar em algum momento, e talvez seja na Libertadores que isso aconteça. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Ah, que vídeo maravilhoso. Falou!